pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma mania, meio louca até, de guardar certas coisas, embalagens, né, que a gente costuma ter em casa, para quem sabe um dia serve para alguma coisa. Isso era mania do meu avô. Meu avô falava assim, um dia você pode precisar. Então, de repente, tudo que ele achava, ele guardava. Um parafusinho, uma porquinha. Um dia você pode precisar desse parafusinho, ele falava. E eu acabei pegando a mania do meu avô. Inclusive os parafusinhos. Bom, enfim, uma coisa que eu tenho a mania de guardar é potinho. Essas embalagenzinhas. Isso aqui é potinho de requeijão, tá, gente? Eu tenho mania de guardar potinho de requeijão, potinho de iogurte, porque eu sempre achei que pode ser útil. E afinal de contas a gente pode reciclar, né? É uma coisa a menos para ir pro lixo. E é isso que eu fiz, né? E que eu vou mostrar pra vocês. O potinho virou esses vasinhos. Nesse caso em particular, ele tá só, a plantinha eu comprei ontem e não deu tempo ainda de plantar, tá? Então ele só tá com a plantinha dentro, então ele pode ser até um cachepô mesmo. Ou a gente plantar, como vocês já viram eu plantando um monte de coisas, né? Então a ideia é o quê? É transformar esses potinhos em alguma coisa útil, bonita, e que pode, de repente, ser uma lembrança, um presentinho agora de fim de ano para uma pessoa que goste de plantas, né? Então o vídeo hoje é isso. E vamos dar um cortinho e vamos começar. Até daqui a pouco. Bom, o material, gente, que nós vamos precisar para fazer os nossos vasinhos é uma coisa fácil. Copo de requeijão. Como eu já falei para vocês, né? Nós vamos reaproveitar os copos de requeijão. Eu já tenho um monte aqui em cima da mesa que eu fui guardando com o tempo, porque eu sempre achei que podia ter uma utilidade. E resolvi fazer os vasinhos como vocês viram. Então, os copinhos, né? As embalagens vazias de requeijão. O Prime, o nosso amigo Prime, né? Como eu sempre falo. Tinta, as tintas que vocês quiserem, ó. Eu tenho aqui tinta metálica, tenho tinta para artesanato, pode ser tinta PVA, aquilo que vocês quiserem usar. E aí vem o material, lógico, um pincel, né? Pincel, tá aqui, ó, pincel, copo com água. E aí vem o material que vocês quiserem para decorar. Vocês podem só pintar, como vocês podem fazer uma decoração, por exemplo, com papéis impressos, tá? Papel que a gente imprime, desenho que a gente imprime na internet, que a gente pega na internet e imprime, né? Contact vale também. De repente, aquelas, eu não sei o nome daquilo, mas aquelas cestinhas, faixinhas que envolvem os cupcakes, também dá certo para, por exemplo, esse formato de copinho aqui, tá? Então, nós vamos começar fazendo o trabalho. Eu já volto com vocês. Bom, gente, o que nós vamos fazer primeiro? É passar o Prime nos nossos potinhos. Eu sempre falo para vocês do Prime, né? Eu não sei se eu já mostrei, acho que uma vez só. Não tem nada de extraordinário, ó. É só passar em toda a volta aqui do nosso pote, né? Espalhar aqui bem. Uma demão só basta, não precisa mais. Porque o Prime, o que ele faz? Para quem está assistindo a primeira vez e nunca me viu falando disso, esse Prime,
ele serve para 7 tipos de materiais diferentes. Ele ajuda, no caso, para dar aderência depois que ele está seco, né? Ele dá aderência na pintura. Vocês podem pintar, como eu disse, com PVA, com tinta para artesanato, com tinta metálica, enfim. Porque o plástico normalmente, ou plástico, vidro, né, os materiais para que a gente usa esse primer, normalmente ele não aceita a tinta. E com o primer a gente consegue pintar e reciclar quase tudo. Eu vou fazer isso em todos os outros potinhos, vou esperar secar e depois a gente continua. Até mais. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o nosso potinho tá seco, tá? O primer dele. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês, como eu disse, né? Aquele papel, aquela forminha que vai em volta do cupcake, pode ser usado para forrar esse formato de potinho. Então, o que eu fiz? Eu procurei na internet enquanto isso aqui estava secando, achei um que eu queria, né? Que, lógico, eu sou fã de Doctor Who, todo mundo já me viu falando disso. E eu achei justamente o papelzinho aqui do cupcake no formato da TARDIS. Imprimi e o que a gente tem que fazer agora? Toda vez que nós vamos usar papel que nós imprimimos em casa, né, na impressora caseira, a gente tem que passar uma demão de goma laca, ó, goma laca em cima do desenho, para não ter problema de manchar essa tinta. Lembre-se, né, que como é um vasinho, se caso cair e pingar água, não vai manchar a nossa figura impressa, tá? Então vamos passando a goma laca aqui com um pincel velho, né? Eu acho, não sei se eu já falei isso para vocês, eu acho que até já devo ter falado, mas enfim. Um pincel velho, passa por tudo. Vocês vão ver aqui que ela tá penetrando, né? Porque o papel fica com essa impressão de molhado. Então vamos passar em cima, esperar isso aqui secar para depois recortar as figuras, tá? Isso aqui seca rápido. E para limpar o pincel, gente, depois vocês coloquem ele num copo com um pouco de álcool, tá? Não pode molhar esse pincel, tá, gente? Se molhar, não fica uma meleca. Então, primeiro põe no álcool, depois deixa de molho, né? Depois de um tempo que ele tiver de molho, a gente aí lava com água e sabão. Então, isso daqui a gente vai deixar num cantinho aqui, secando. E o que vai fazer depois disso? Enquanto aquilo lá seca, nós vamos pintar o copinho. Eu estou usando aqui, ó, tinta para artesanato, né? Eu escolhi esse azul para combinar com o desenho da TARDIS. Porque, né, se a figura não cobrir o copinho todo, pelo menos a cor é bem parecida com a cor original ali do desenho. Então aqui não tem segredo, tá? Olha lá, é só passar a tinta. Como eu disse para vocês, o Prime dá a possibilidade da gente poder pintar e reciclar um monte de produto, um monte de produtos que iriam para o lixo, né? Copinho, essas embalagens plásticas, vidro, garrafa, vidro aqueles vidros de papinha de criança, enfim, né? Um monte de coisa que a gente pode usar para fazer algum enfeite para casa, para um presente. E ajudar a natureza, né? Para não diminuir um pouco a quantidade de lixo.
Aqui, ó, deixar secar. Eu vou fazer 2. Porque eu tô com 2 desenhos daquele, né? E depois que secar, se vocês acharem que é necessário, dá uma segunda demão. Como eu disse para vocês, né? Vocês podem só pintar de uma cor que vocês gostem. Vocês podem decorar. Depois de pintadinho, que a primeira cor estiver seca, vocês podem decorar, fazer, sei lá, listinha, bolinha, enfim, só usando pintura. Fazer como eu vou fazer depois para vocês verem. Uma decupagem. Colar contact, né? Se for o caso. Colar contact. Enfim, possibilidades tem várias. Vamos esperar isso secar e depois eu volto para mostrar para vocês a decupagem em cima da tinta. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, cortei aqui o papelzinho, né? Agora o que nós vamos fazer? Passar cola. Eu tô usando essa cola, é uma cola gel, que na verdade é velha, tá até dura, que eu tinha aí para decupagem, mas pode ser cola branca mesmo. Então, só passar aqui atrás da figurinha, né? Como eu disse, ela tá dura, a cola. Ó. E vamos pegar o potinho. Pôr a figurinha. E esticando ela aqui, ó. É claro que, né, por isso que eu falei para vocês que eu ia pintar a figura impressa, ela não é exatamente o formato do potinho, mas já dá uma decorada no nosso vasinho. Quando chegar aqui, ó, no final dele, eu vou aparar essa beirada. E, opa, grudou aqui. Aparar um lado dessa aqui também. E tá aí o nosso vasinho da Tardes. Claro, como eu já falei, né? Vocês vão fazer isso do jeito que vocês quiserem. O que tem que ser feito depois disso? Depois dele decorado, como vocês forem decorar, nós vamos fazer um furo lá embaixo, fazer furinho aqui no fundo, né? Pôr terra e plantar as nossas plantinhas, que normalmente a gente usa suculentas, né? Para esse tipo de vasinho. Pelo tamanho do vaso, né? A suculenta, do potinho. A suculenta não precisa de tanto espaço assim. Mas, claro, vocês podem plantar o que vocês quiserem. Bom, vocês já me viram fazer isso, né? Plantar várias vezes. Então, dessa vez eu não vou mostrar, não. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam, né, de clicar no dedinho para cima, no like. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E quem não for ainda inscrito no canal, estiver vendo pela primeira vez, se inscrevam para acompanhar as novidades sempre. Como eu disse, espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.